Olá, paz do Senhor, tudo bem? Hoje a gente vai continuar com os podcasts de outubro. Em outubro nós estamos debaixo da palavra ressignificando a história. E mais uma vez eu quero lembrar a você que a gente não pode mudar o passado, né? Em primeira instância a gente pode pensar que ressignificar a história é mudar alguma coisa lá atrás. Mas não é isso que essa palavra quer dizer. Ressignificar a história significa duas coisas. Significa que, diante de um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, você consegue ressignificar o seu passado com um olhar diferenciado para ele, entendendo que cada uma das coisas que você viveu, cada um dos sofrimentos que você passou, cada uma das alegrias que te foi permitido viver, isso tudo te constituiu para quem você é hoje, e você pode observar, olhando para trás, em Cristo, você pode observar a presença de Deus em todo o tempo, te ajudando, te livrando, te mantendo de pé. E você pode olhar pelos vales que você já passou e observar que você passou, que passou. Então, de alguma maneira, sim, a tua história pode ser mudada através do teu olhar, com um olhar diferenciado. E a segunda maneira de ressignificar a história é escrevendo uma história em Cristo no hoje. E para isso, nesse segundo podcast dessa série no Apocalipse do mês de outubro, a gente vai falar sobre a carta à igreja de Esmirna, que se encontra aqui em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8 até o verso 11. E diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E assim como eu falei no podcast anterior, a gente precisa sempre ler a palavra de Deus como se aquilo que está sendo escrito fosse escrito para a gente, em particular, porque é isso. A Bíblia é um livro vivo pelo motivo de que o autor dela está com você na hora que você lê. Então ele está ali para te falar de que forma aquele texto que você está lendo faz sentido para você. E aqui eu quero chamar a atenção para alguns aspectos. A primeira coisa é quando é dito para a igreja de Esmirna o seguinte: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, e aí entre parênteses vem, mas tu és rico. Ou seja, de tudo aquilo que você sente falta, eu quero dizer para você que você é rico, porque você tem tudo o que eu tenho. Nós, como filhos, temos acesso a tudo ao que Deus tem. Então a gente precisa ter essa consciência. Eu posso estar passando por um momento de dificuldade, eu posso estar passando por um momento onde eu sinta falta de alguma coisa, ou de uma porta aberta, excelente de emprego para minha vida, ou de uma comida diferenciada que eu não estou conseguindo comprar para minha casa, ou de pagar uma conta que eu não consegui esse mês, mas que eu tenha consciência de que eu tenho tudo, e que se eu estou passando por algum momento de privação, é para eu crescer, é para eu aprender pelo menos a louvar a Deus em toda e qualquer circunstância. Louvar a Deus em toda e qualquer situação, seja na bonança, seja na falta. A segunda coisa que eu queria compartilhar dentro desse texto aqui, que serviu muito para mim, é justamente a instrução que é dada no verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Aqui ele está falando de coisas específicas, é claro, mas essa palavra, essa frase, essa instrução, essa direção serve para mim, serve para você. Nós vamos viver dias de angústia,
Nós vamos viver dias de sofrimento. Leandro, o que você está falando? Você está profetizando isso? Não, eu estou dizendo que não, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas pode ser depois de amanhã. Algum problema, alguma má notícia, alguma perda, uma enfermidade, a falta de grana, como eu já disse. Qualquer uma dessas coisas traz angústia para o nosso coração. A gente vai passar por problema. Então essa frase serve para mim e serve para você. Não temas as coisas que tens de sofrer. E aí, mais à frente, no mesmo verso 10 diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E o vencedor que for fiel até a morte, que vai receber essa coroa da vida, no verso 11 diz: de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Qual é a segunda morte? Meu Deus, eu posso morrer 2 vezes? Pode, no mundo espiritual sim. A primeira morte é a morte da carne, a morte desse plano físico. A segunda morte é a eternidade longe de Deus. Essa é a segunda morte. É a oportunidade que, infelizmente, qualquer um de nós pode perder de voltar para o jardim, de voltar para a eternidade da onde nós viemos. Então, esse que resiste, que é fiel até a morte, recebe a coroa da vida. Por quê? Porque não sofre o dano da segunda morte. Fique firme, persevere, sabe? Ore, tenha esperança, faça a tua fé aumentar. A fé aumenta pela palavra de Deus, pela busca da palavra. Então leia a palavra, se alimente da palavra, ouça a palavra e não temas as coisas os sofrimentos que virão, porque eles virão, os sofrimentos virão. Mas tão certo quanto os sofrimentos que vivemos aqui nessa terra, é a presença de Deus nos habilitando para viver o sofrimento, para vencer o sofrimento, declarando que nós o amamos e nós o louvamos todos os dias da nossa vida. Ressignifique a tua história em Jesus Cristo hoje. Mude de atitude em nome de Jesus. Recebe essa palavra no teu espírito.